Deputado Zé Nelto, vai marcar a presença? Aí, ó. Senhores deputados, havendo número legal, declaro aberta mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito a assessoria para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 46ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2017, na sala das comissões, deputado Salomão Amaral, às 14 horas, sob a presença do novo deputado Álvaro Guimarães, presentes os ilustres deputados Hélio de Souza, Francisco Júnior, Francisco Oliveira, Humberto Haidar, Sauer Vieira, Firmão Escrivunel, Jefferson Rodrigues, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribui os processos número 2599/17, 2407/17, 2410/17, ao deputado Hélio de Souza, ao deputado Francisco Júnior, processo 2495/17, 2403/17, e ao deputado Sauer Vieira, processo 2442/17, 2443/17, 2444/17, ao deputado Jefferson Rodrigues, processo 2447/17, 2406/17. O presidente considerou oportuno o momento para a definição de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados os processos com os pareceres favoráveis, processos 1203/17, 1823/17, 1817/17, 2203/17. Submetidos à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres contrários, processos 1205/17, 1172/17. Submetidos à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com o parecer pela rejeição do veto, o processo 2599/17. Submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. Foi devolvido à mesa devidamente relatado pela conversão em diligências, processo 2065/17, 1714/17, o processo 1822/17 é um pensamento. Submetidos à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. Pela ordem, o deputado Henrique Arantes devolveu o processo número 540/17 com o voto em separado de sua autoria favorável à matéria. Submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. Pela ordem, o deputado Carlos Antônio devolveu o processo 2062/17 com o voto em separado de sua autoria favorável à matéria. Submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. O presidente concedeu vista dos processos 519/17 e 2211/17 aos deputados Humberto Haidar e Francisco Júnior, todos pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na vossa presente ata que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que aprovaram e que permaneçam como estão. Aprovado. Momento oportuno para a devolução de matérias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, os deputados Sauer Vieira. Presidente, momento oportuno de devolução de matérias, eu estou aqui com o processo legislativo 2497 de 2017, de autoria do deputado Carlos Cabral, já devidamente relatado para devolução. Perfeitamente, senhor deputado. O momento permanece oportuno para a devolução de matérias. Pela ordem. Pela ordem, ilustre deputado Henrique Arantes. Para fazer a devolução, senhor presidente, de alguns processos, são 3 processos, um do interesse do deputado doutor Antônio, autoria do deputado doutor Antônio, um de autoria da deputada Isaura Lemos e um de autoria do deputado Santana Gomes. Então, faça a devolução desses projetos à presidência da comissão. Perfeitamente, deputado. Permanece aberto para a devolução de matérias. Como nós temos coro na sessão, no momento, vamos colocar em votação alguns projetos.
deputados, está em votação o processo legislativo 2016, número 2310, de autoria do governo do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei, de autoria do deputado Francisco Júnior, desculpa, e o veto é integralmente o autógrafo de lei número 281, de 30 de junho de 2016. Está em discussão o relatório. Cabe. Ministro dos deputados José Nelson. Deputado, peço desculpas, já foi concedido o momento de vista na data de 16/4, o momento não é mais oportuno para a vista. Se o senhor quiser, posso deixar que o senhor analise o processo para a gente vote no final. Processo 2016, número 1580, do Tribunal de Contas do Estado. Processo que concede revisão geral da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e outras providências. O processo foi vetado. O relatório foi do deputado Cimeiro Silveira, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Cimeiro Silveira. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo. Dá uma boa tarde especial ao nosso líder do governo que adentra a casa, deputado Francisco Chiquinho de Oliveira. Processo 2016, número 3728, do Tribunal de Contas do Estado, que concede revisão geral anual aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O processo foi vetado pela Governadoria do Estado e o relatório foi pela manutenção do veto do deputado Lissauer Vieira. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2016-2169. De minha autoria. Processo que altera a lei complementar de 30 de dezembro de 1999, que cria a região metropolitana de Goiânia, e autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, a Secretaria Executiva e a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia. Foi vetado pelo governo do Estado. O relatório foi de autoria do deputado Santana Gomes, foi pela manutenção do veto. Pela ordem. Pela ordem, deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, esse processo é o que o governo encaminhou? Não, esse processo é de minha autoria. Sua autoria? Foi vetado pelo governo que... Veto integral ou parcial? Veto integral. Segundo o governo, o parecer técnico foi enviado à Superintendência Executiva, que apresentou a seguinte nota. Os principais pontos levantados aqui nos termos dos contratos de concessão de serviços públicos de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia levou-se em conta para a fixação da tarifa básica aos 18 municípios constantes na lei, refletindo o equilíbrio econômico e financeiro, e que está sendo promovido um amplo estudo de proposição para adequação à lei complementar ao Estatuto da Metrópole, recomendando a não inclusão no momento do município de Caturaí. Esse projeto eu havia solicitado como Caturaí hoje foi incluso na região metropolitana de Goiânia, que ele fosse incluso também na região metropolitana do ponto de vista do transporte público. E, nota técnica, a Superintendência Executiva de Ações Metropolitanas emitiu essa nota solicitando a não inclusão. Por isso, o relatório, por isso foi vetado pelo governo, o relatório do deputado Santana Gomes foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com o meu voto contrário, por favor. Eu não voto. Processo 2016-3698, de autoria do deputado Cimeiro Silveira. O processo dispõe sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violências, PROERD, e da outras providências. O programa foi vetado de forma integral pela governadoria. Relatório foi feito pelo deputado Francisco Júnior, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 2017-0122, de autoria do deputado Lucas Calil. O projeto estabelece normas para o corte de energia e água das empresas concessionárias no âmbito do Estado de Goiás. O processo foi vetado pela governadoria. O veto foi relatado pelo deputado que vos fala, Gustavo Sérgio, que nosso relatório foi pela manutenção do veto. Está em discussão.
Esse cabe vista, deputado. Vista, deputado Zé Nelton. Processo legislativo de 2017, número 1242, de autoria do ilustre deputado Carlos Antônio. O processo institui a política estadual de apadrinhamento afetivo e acolhimento de crianças e adolescentes. O projeto foi vetado integralmente pela governadoria e o relatório do deputado Simeison Silveira foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2016, número 3425, da governadoria, que dispõe sobre proventos de militares da reserva remunerada. O processo foi vetado pela própria governadoria e o relator, deputado Francisco Júnior, relatou pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2017, número 1651, da governadoria. O processo altera dispositivos da Lei 19.179, de 29 de dezembro de 2015. O processo foi vetado pela governadoria e o relatório foi distribuído ao ilustre deputado Simeison Silveira, que foi pela manutenção do veto. Cabe vista. Cabe vista, deputado. Quero vista. Vice-deputado Zé Nelton. Processo 2015-0071, da mesa diretora. Processo revoga inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 18.025, de 22 de maio de 2013. O processo foi vetado pela Governadoria do Estado e foi distribuído para o deputado Francisco de Oliveira. A relatoria que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Cabe vista. Esse não cabe esse, deputado. Porque A relatoria foi pela manutenção do veto. pela manutenção, o senhor quiser olhar o processo enquanto a gente volta. Eu já quero deixar meu voto contrário já. Perfeitamente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário, deputado Zé Nelton. Senhor presidente, Pela ordem, deputado Zé Nelton. senhor presidente, eu pedi vistas em duas matérias. Eu já gostaria que a comissão me entregasse em mãos esse pedido de vista das duas matérias já para que eu pudesse já preparar um relatório através da Procuradoria da Casa, juntamente com os meus advogados. Perfeitamente, deputado. Solicito que a nossa assessoria da CCJ já encaminhe a Vossa Excelência ainda durante a sessão. Processo 2016, número 2097, de autoria do deputado Gustavo Seba, que cria a Comissão de Profilaxia de Tromboembolismo Venoso, DEV, nos hospitais públicos e privados do Estado de Goiás e da outras providências. A governadoria vetou integralmente o projeto, foi distribuído ao deputado Lucas Calil como relator, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Cabe vista. Não cabe, deputado. Está em discussão. Encerrado em votação. Senhor presidente, eu voto contrário. Perfeitamente. Registre em ata. Registrado, deputado. E como eu não voto, eu não tenho a oportunidade de votar, mas caso votasse, eu votaria contrário também, porque eu não acho que tem justificativa para vetar um projeto para criar comissões de profilaxia. São comissões de estudos que não têm custo. São feitas com os próprios profissionais dos hospitais. Infelizmente, a governadoria entendeu que estaríamos intervindo sobre, talvez, uma ingerência indevida do Poder Legislativo no Executivo. Democracia seja feita, está em votação. Encerrado, seus deputados para aprovarem permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário, deputado Zé Nelton. Processo 2016, número 2099, do deputado Francisco de Oliveira. Processo cria o Selo Estadual Goiás Sem Dengue. Processo sem dengue. O processo foi vetado pela governadoria de forma integral. O relatório foi distribuído ao deputado Lucas Calil, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Se os deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2016-2269, de autoria do deputado Francisco Júnior. O processo trata de alteração da Lei 7.928,
de 27 de dezembro de 2012, estabelecendo a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública estadual para aquisição de máquinas e equipamentos industriais. O processo foi vetado integralmente pela governadoria e foi distribuído para o deputado que vos fala, e a relatoria foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário de Zé Nelton. Deputado Francisco, que é o autor, não se manifestou. Então, apenas o deputado Zé Nelton. Processo 2016-2310, de autoria também do deputado Francisco Júnior. O processo dispõe sobre a criação do Programa de Orientação Vocacional Goiás Futuro para alunos das escolas públicas estaduais. O processo foi distribuído, foi vetado integralmente pela governadoria, foi distribuído para o deputado Jean, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Aprovado com voto contrário do deputado Francisco Júnior, autor do projeto. Processo 2017-1650, de autoria do deputado Jean Carlos. O processo dispõe sobre a concessão de nova placa pelo DETRAN ao proprietário de veículo automotor que tiver a placa clonada. O processo foi vetado integralmente pela governadoria, foi distribuído o parecer, o relatório, ao deputado. Qual deputado que é? Deputado Hélio de Souza, que foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Cabe vistas esse processo. Eu penso nisso também. Vistas ao deputado Zanel. Processo 2017-1908, de minha autoria, dispõe sobre o ingresso de animais domésticos de estimação em hospitais. Foi vetado pela governadoria, distribuído ao deputado Hélio de Souza, que foi pela manutenção do veto. Vistas ao deputado José Nelton e ao deputado Gustavo Seba. Processo 2016, número 2582, de autoria do deputado Thales Barreto. O processo institui o programa Resgatando Brincadeiras Antigas das unidades públicas e privadas do Estado de Goiás, de autoria do deputado Thales Barreto. O processo foi vetado integralmente pela governadoria. O relatório foi distribuído ao deputado Simeison Silveira, que foi pela manutenção do veto. Senhor presidente, eu relatei, mas gostaria de ter visto da matéria. Questão de vista, cabe vistas ao deputado Simeison Silveira. Aproveitar e fazer uma devolução. Perfeitamente. Devolução de matéria, senhor presidente. Matéria de interesse do deputado Francisco Júnior, também deputado Humberto Aidar, deputado Carlos Antônio, deputada Adriana Corsi, deputada Isaura e também deputado Santana Gomes, já devidamente relatada sobre ele. Perfeitamente, deputado. Processo 2016-2196, da ilustre deputada Adriana Corsi. O processo institui a política estadual de incentivo à profissão de cuidador de pessoa idosa. O processo foi vetado integralmente pela governadoria, foi distribuído o relatório ao deputado que vos fala, e nosso relatório foi pela manutenção do veto. Está em discussão. Cerrado. Em votação. Cerrado. Se os deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2016, número 2172, de autoria do deputado Francisco Júnior. Processo institui a obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do Estado de Goiás. O processo foi vetado, deputado Francisco, pela governadoria, e o relatório foi distribuído ao deputado Santana Gomes, que foi pela manutenção do veto. O deputado não cabe vistas, foi dado vistas dia 6/4. Se nós quisermos mobilizar de repente para votação, está em discussão. Para discutir o processo, 10 minutos, deputado Francisco Júnior. Presidente, colegas, esse projeto, ele é uma demanda de forma especial das mães
que atuam no Estado, que são servidoras, que querem condições para amamentar seus filhos. Eu entendo que, se nós acompanharmos, existe aí uma série de campanhas pela amamentação, porém, o Estado não oferece as condições necessárias para que as mães possam fazer isso. Uma coisa interessante que eu quero colocar para vocês é uma experiência que o Detran está tendo. Detran não, a SEASA. Nós estivemos na SEASA e lá foi criada a sala de amamentação, um sucesso muito grande, num ambiente a um custo muito baixo, mas gerando condições e conforto para que as mães possam fazer isso. Eu não vi aqui as razões do veto, deve ser alguma questão financeira, mas o custo é o menos importante. Nesse caso, o projeto, a única coisa que ele pede é que tenha um ponto de água fria, lavatório, que tenha higiene para que as mães possam amamentar seus filhos. E pede 1,5 metro quadrado de espaço para cada cadeira. Quer dizer, qualquer cantinho na copa de qualquer secretaria pode ser adaptado para que a mãe possa amamentar de forma adequada os seus filhos. É uma questão de humanização do serviço público. Não há porquê entender que isso vai onerar, mas, acima de tudo, vai dar condições de trabalho e sem contar a questão do tempo. Que essa mãe, às vezes, ela tem que se deslocar, sair, criar condições para poder aumentar o filho. E esse projeto, com muita facilidade, ele viabiliza e dá condições para todas as mães poderem aumentar. Então, eu peço a sensibilidade dos colegas para que possamos votar. Vou conversar também com o governador. Eu acredito que às vezes, esses vetos são feitos muito no afã de resolver logo a situação, mas que ele não causa nenhuma interferência tão grande assim no dia a dia, a não ser para as mães, que para elas faz uma diferença muito grande. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, uma parte da parte. Pensei que você sabia concluir. Eu solicitaria a Vossa Excelência, através da questão de ordem Francisco Júnior, para sobrestar o projeto e a gente discutir com o governo a questão da derrubada desse veto. Eu agradeço a gentileza do líder de se dispor a me ajudar a conversar com o governo sobre esse veto. Obrigado, presidente. Perfeitamente, deputado. Então, gostaríamos de retirar de pauta o presente processo, a gente possa fazer o sobrestamento mesmo. Deputados, se houver mais algum processo para ser devolvido no momento oportuno, no caso contrário, não havendo mais matéria, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para o próximo horário regimental.